30 do segundo tempo, jogo ainda 0-0 e todo time quer ser campeão. Tá lá o corpo estendido no chão, são os minutos finais, vai ter desconto mais numa jogada genial, aproveitando o lateral no cruzamento que veio de trás. Alguém chegou, meteu a bola na gaveta e comemorou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Eu digo sempre assim que o Sul-Americano 19 é como se fosse assim a gênese dessa paixão que a gente tem pelo futebol, dessa paixão que arrebata as pessoas nos jogos da Copa do Mundo, né? E que está já assim no DNA do brasileiro. Sem dúvida, se não fosse a conquista de 1919, a paixão pelo futebol no Brasil iria demorar bem mais para acontecer. Né? O fato do Brasil ter ganho da seleção do Uruguai, que era uma seleção fortíssima na época, e ainda mais na circunstância que foi, com um gol no último minuto na prorrogação, uma partida extremamente equilibrada, disputada, e aquele desfecho emocionante, né, fez com que, de fato, o futebol, que ainda não era o grande esporte no país, virasse, a partir daquele momento, a grande paixão nacional. Esse jogo foi o primeiro momento na história do futebol brasileiro de você ter um alvoroço por um título da seleção brasileira, de alguém que está vestindo a camisa que representa o seu país. Essa foi uma ideia que foi sendo trabalhada durante em muitos episódios diferentes, que hoje é muito fácil, é muito entendida por todas as gerações, mas que teve a sua construção, seu início, a sua sementinha ali em 1919, nesse sul-americano. O sul-americano de 1919, ele se desenvolve num clima, numa atmosfera de intenso otimismo e de alegria. Essa atmosfera já havia sido captada no Carnaval, pelos cronistas. Eles apontavam que havia um frenesi no ar e que aquilo era uma espécie de escape do drama, do forte drama que atingiu a população no ano anterior, em 1918, quando a cidade do Rio de Janeiro foi atingida cruelmente pela gripe espanhola. A proposta inicial era que o Brasil sediasse o sul-americano em 18, só que aí acontece a epidemia da gripe espanhola. Talvez a vítima mais famosa é o presidente eleito, Rodrigues Alves. Então, por causa disso, o torneio é adiado. Lendo os relatos da época, passa um pouco essa impressão, né, de que as pessoas estavam realmente muito empolgadas de terem sobrevivido à gripe espanhola. Então é um torneio que é aguardado com muita expectativa. Até porque o brasileiro, naquele momento, era um povo assim, muito oprimido, né? A República Velha, né, que comandava o país naquele momento, tinha esse ranço escravista. Então o povo brasileiro começou a ver no futebol a oportunidade de se manifestar, né, e ganhar uma cara mesmo, uma identidade nesse sentido. Então isso criou uma paixão a partir disso, a partir da disputa, a partir da rivalidade, da necessidade de se afirmar, né, de mostrar que o Brasil era um país tão ou melhor do que os outros. O sul-americano também ganha uma conotação um pouco política dentro desse processo, porque foi o primeiro grande evento esportivo que a cidade do Rio de Janeiro ia receber e, de uma certa forma, ele também servia para mostrar ao mundo o quanto o Rio de Janeiro era uma cidade civilizada. O Rio de Janeiro, ele era a capital, né, federal, foi uma cidade que, com a proclamação da República, ela vai ganhar novos ares, e isso deu ao Rio de Janeiro, né, um destaque do ponto de vista cultural, e é dentro dessa lógica da formação de um novo brasileiro que você vai ter os esportes, né, como um foco central dessa mudança. Com muita dificuldade, vamos imaginar o que é vir uma seleção chilena, uma seleção uruguaia, uma seleção argentina para o Rio de Janeiro no começo do século XX. A gente estava resolvendo questões muito básicas de saneamento para receber esse torneio, né? Um torneio curto de só 4 jogos, mas o que é isso no começo do século?
onde você não tinha nem rádio no Brasil ainda. Então o público, para saber do futebol, só indo ao estádio, ou só ficando nas bancas de jornais no dia seguinte, ou na tarde, ou na noite, para ver o que os jornalistas e o que os repórteres estavam noticiando sobre o gol, né, sobre o jogo, sobre o gol. Então, se for pensar em tudo que era organizar um jogo de futebol dessa dimensão internacional, naquele contexto, esse campeonato vira realmente um marco para o futebol brasileiro. O Fluminense, claro que tem uma importância nisso. Foi um clube pioneiro em tudo, aqui no Rio de Janeiro, e ele vai ter sempre uma posição de vanguarda na organização do futebol. O Fluminense surgiu em 21 de julho de 1902. Foi o primeiro clube com futebol no nome no Brasil, né? Fluminense Futebol Club. E a partir de 1904, esse terreno onde é hoje o Estádio das Laranjeiras já existia para a prática do futebol, né? Na época se chamava o Campo da Rua Guanabara. E a partir de 1918 começou a ter o projeto, o plano para construir o Estádio Laranjeiras. Acabou que a inauguração foi no dia 11 de maio, no Brasil e Chile, Brasil 6-0, que foi o primeiro jogo da competição. E a partir dali houve o despertar das multidões, floresceu a paixão pelo futebol no Brasil. Em 19 foi isso. Foi ainda a infância do futebol brasileiro, mas na infância que a gente descobre muita coisa, né? Algumas coisas se revelam para a gente, alguns encantamentos nós temos nos primeiros anos da nossa consciência como gente. Então foi o que aconteceu em 1919. Com o público, dizem que carregaram o Frei-de-Rache, não sei se chegaram a fazer isso realmente. Alguns jornais dizem que sim, outros falam que a chuteira dele foi depositada numa joalheria, a chuteira com que ele fez o gol, numa joalheria da Rua do Ouvidor. Mas isso também começa a criar o lado mais mítico do futebol. Começam a surgir as lendas, da qual o torcedor, agora testemunha ocular, passa adiante o que aconteceu, como é que foi o jogo, como é que foi o gol. E isso faz do futebol uma coisa diferente do que era o esporte mais popular até então, que era a regata. E a vitória do sul-americano foi uma forma de afirmação do povo brasileiro. E nisso tanto as elites quanto o povo mais desvalido se identificou nessa paixão em relação ao futebol. E aí foi a primeira, vamos dizer assim, corrente para frente do futebol brasileiro se deu ali no Sul-Americano de 19. Em 1919, o futebol brasileiro ainda vivia sua infância praticamente. Havia muito de ingenuidade no nosso futebol. Estávamos aprendendo a jogar futebol. E nós gostaríamos muito a entrar na fase mais adulta, que vem com o profissionalismo. A juventude adulta do futebol brasileiro vem só em 1933, quando é implantado o profissionalismo. Nós ainda não tínhamos definido como ia ser a nossa confederação, ou lá que nome tivesse. Começou com a Federação Brasileira de Futebol, depois os paulistas criaram uma outra, havia essa rivalidade Rio e São Paulo. Desde então, quem é que ia mandar no futebol brasileiro?
O Sul-Americano de 19 ele é importante para criar essa ideia de um time do Brasil, um time, uma seleção brasileira, né? Que apesar de já ter sido criada 5 anos antes, ainda não tinha aquele clique do tipo, vou torcer para um time que representa o meu país. O futebol era muito ali na base dos clubes, do seu bairro, da sua comunidade de imigrantes, ou da sua comunidade ali ligada a um colégio, ou ligada a uma fábrica, né? Tinha essa ideia de coletivo nacional. Isso começa a surgir com essa vitória, com essa final do Sul-Americano. O que hoje a gente vê, né, de saber olhar uma camisa amarela no mundo todo e associar ao Brasil, nessa época começou a ter uma sementinha, né? O Brasil nem jogava de amarelo ainda, jogava de branco, né? Mas naquele período, de 1914 a 1919, quem mantinha a hegemonia do futebol sul-americano era a seleção do Uruguai, que havia conquistado os 2 sul-americanos anteriores. A Argentina foi a primeira a praticar futebol formalmente, oficialmente. Ela começou em 1893. O Uruguai em 1900. Claro, essa rivalidade sul-americana, principalmente entre os países principais no futebol, ainda não existia em relação ao Brasil. O Brasil estava um pouco fora dessa briga que uruguaios e argentinos travavam nos sul-americanos anteriores. Aqui uma foto do time uruguaio, só um negro no time, que era inclusive o artilheiro da equipe, o Gradinho. O primeiro organizado no Brasil, que é exatamente em 1919, dá ao Brasil a oportunidade de entrar nessa trinca e formar uma terceira força aí. Terceira em tudo. O nosso futebol era um pouco mais atrasado do que essas 2 nações que aqui vieram representadas por suas seleções nacionais. A seleção brasileira ela começa no Rio de Janeiro e a primeira base da seleção foram os times cariocas, principalmente o time do Fluminense. Esse Mundial de 19, você tem a ida de jogadores paulistas para fazer a seleção. Isso também dá uma outra cara para essa seleção. Dos 11 jogadores, 8 eram paulistas e 3 eram cariocas. O goleiro Marcos, o zagueiro Píndaro e o médio Fortes. Já entre os paulistas, os principais jogadores eram o Beck, Bianco, o Amilcar, o médio, e um trio de atacantes poderoso, que era composto pelo Neco, do Corinthians, que inventou a mítica da raça corintiana, o Friedenreich, que foi o primeiro grande ídolo de massas do futebol brasileiro, e o Heitor Palestrino, do Palestra Itália, então, que até hoje é o artilheiro absoluto da história do Palmeiras. O campeonato foi disputado entre Brasil, Chile, Argentina e Uruguai, né? Só 4 participantes. O Brasil estreou vencendo o Chile por 6-1, uma vitória arrebatadora, que isso já ajudou a fazer com que os torcedores se contagiassem e se interessassem pela competição. Depois o Brasil enfrentou a Argentina, venceu de 3-1, um jogo mais difícil, mais duro, contra um adversário tradicional, quer dizer, uma vitória de uma certa forma contundente, né? E foi decidir com o Uruguai. O primeiro jogo ficou empate, foi 2-2. A primeira final foi no domingo, o estádio das Laranjeiras completamente lotado, o público nos morros ao redor, etc., filas do lado de fora, e o Uruguai sai com facilidade, faz 2-0. A seleção brasileira estava apática, mas tão logo tomou o segundo gol, foi uma mudança de atitude ali, mudou o jogo da seleção brasileira. E o grande nome nesse jogo foi o Neco, o meia corintiano. É ele o autor dos 2 gols do empate, e que vai até o fim, provocando então uma segunda partida finalíssima, que seria disputada na quinta-feira seguinte. O interesse no jogo era tão grande, mas tão grande que é decretado feriado. Algumas fontes falam que o estádio tinha capacidade para em torno de 20 a 25 mil pessoas. Dizem que deveria ter uns 28 mil pessoas no estádio. Tem que entender isso, né? Você ia vendendo ingresso até lotar mesmo, né? Então as pessoas ficavam de pé, respirando no pescoço da outra. Se você tirasse o pé do chão, você não voltava de novo, porque alguém já ia ter tomado espaço. Aqui dá para reparar, né? Como realmente estava muito lotado. A partida ele custava R$3.000, né? A arquibancada. O que equivaleria era um quilo de bacalhau, né? Custava o equivalente a 1 quilo de bacalhau. A geral correspondia a 2 entradas do cinematógrafo, né? Do cinema
daquela época. Assim, não era uma coisa absurdamente cara, mas era caro o suficiente para você alijar uma grande parte da população. Quem não podia entrar no clube, porque o clube não dava acesso, só dava acesso aos associados, assistia dos morros. Essa foto é muito interessante para a gente entender já esse apelo popular que o futebol vai trazendo. Ele não fica restrito só aos clubes elitizados, São Paulo e Rio desse período, né? Ele vai atraindo uma grande massa popular. O jogo, que começava normalmente às 3, foi antecipado para as 14 horas, para dar tempo de disputar as prorrogações. E deu certo, né? Porque foram disputadas 2, inclusive. Aí foi um jogo acirradíssimo, catimbado, com muitas faltas, um equilíbrio. Pelos relatos da época, um jogo assim muito estratégico. Os dois times jogando para não perder de jeito nenhum. Como o estádio estava cheio. Aqui atrás do gol, inclusive no gramado, aqui a quantidade de pessoas no gramado, fotógrafos. E você vê aqui o policiamento em torno do campo, porque a torcida já se manifestava, às vezes, de uma forma um pouco mais agressiva. Então, para garantir o espetáculo, a gente já via aqui o policiamento em torno do campo. Terminou a partida 0-0, fomos então para a primeira prorrogação. Bom, tem 2 momentos decisivos, né, para a vitória do Brasil. Um deles, o primeiro, foi uma defesa do Marcos Carneiro de Mendonça, que salvou o Brasil de levar um gol na prorrogação, no fim da primeira prorrogação. Até conta aqui, né, um trecho do livro. O chute foi um pelotaço bem no canto, no voo espetacular. Marcos Carneiro de Mendonça conseguiu espalmar para a córner, tirando, segundo os relatos da época, o grito de gol de Héctor Gomes, o uruguaio, presidente da Confederação Sul-Americana, que chegou a esboçar a comemoração. Foi a defesa mais difícil e importante da minha vida, afirmaria em seu diário o goleiro Marcos Carneiro de Mendonça. Continuou 0-0. Só que é isso, não se imaginava, por exemplo, usar a cobrança de pênalti. Era uma coisa totalmente incomum. Então você faz uma segunda prorrogação, porque é isso, você vai jogando até ter um resultado. Aí você imagina, né? Os caras já tinham jogado, eles não tinham a preparação física igual hoje. No limite eram pessoas comuns, né? Tinham seus trabalhos durante a semana, que de repente é isso. Eles já jogaram no domingo, o normal é você jogar só os fins de semana. 3 dias depois tem que jogar outro jogo completo, e aí depois você joga mais 30 minutos, e aí depois você vai para outra prorrogação de 30 minutos. O fato é que o Brasil consegue marcar o gol, e aí o Uruguai simplesmente não tinha mais condições físicas para correr atrás do resultado, e o Brasil acaba ganhando o jogo. E aí foi aquela comemoração efusiva, os relatos são de invasão no campo e a torcida em verdadeiro delírio, né? Dando início a essa saga, dessa paixão do brasileiro pelo futebol. Esse gol torna-se uma grande façanha. Ele atravessa cidades, propagado por telefones, por telégrafos, pelos jornais de diferentes lugares do Brasil, é narrado de boca a boca, em boca a boca, por viajantes, tropeiros, marinheiros, enfim, é uma celebração do futebol brasileiro, o gol do Friedenreich. De certa maneira, muito da mitologia em torno do Friedenreich nasce nesse jogo também. Inclusive, né, pelo empenho, né, os uruguaios dão o apelido de El Tigre, que acaba acompanhando o Friedenreich. Fried, Neco, pinta um caneco. Vários textos na internet apontam que o Friedenreich é filho de um alemão com uma negra que era uma lavadeira de roupas no Tietê. Essa informação não procede, é uma versão romântica e tropicalizada, digamos assim. Na verdade, o Friedenreich é neto de alemão e o pai dele, que nasceu em Santa Catarina, casa-se com uma professora negra que dava aulas na rede pública de ensino primário, aqui em São Paulo. E ele saiu mulato, com o cabelo bem crespo, o cabelo dele, que ele usava uma touca para alisá-lo, de forma a disfarçar um pouco essa sua ascendência.
Mas o que os historiadores preferem é ver na negritude, vamos chamar assim, do Friedenreich, não só ele ter conseguido passar sem passaporte, vamos dizer assim, por lado de lá, mas também nas suas características de jogo. Essa malícia, esse começo de malícia, de uma certa sensibilidade para o gol, que não era muito comum no jogador europeizado, muitos descendentes de ingleses, como ele mesmo, descendentes de alemães, que tinha no futebol de São Paulo, principalmente. Ele era um jogador versátil. Quando necessário, ele jogava em outras posições além de centroavante. Chutava com a esquerda e com a direita, embora o chute de esquerda dele fosse mais mortal. Driblava, tinha como característica um drible seco, curto, em pouco espaço. Diferente, então, dos dribladores da época. Então, o Friedenreich ele era uma figura que plainava, flutuava, né, sendo um jogador mulato, dentro desse futebol de brancos, né? Como é que eu posso dizer? Ele era híbrido nesse sentido, de que ele não assumia sua negritude abertamente, mas ao mesmo tempo ficava claro que ele era um jogador negro. E por outro lado, por parte dos dirigentes, eles esqueciam essa questão racial em virtude do futebol dele. Então é o tipo de jogador cuja qualidade do futebol fazia com que a questão racial ficasse em segundo plano, né? Embora ela estivesse ali presente. E o mais interessante sobre isso é que ele faz o gol da vitória no último jogo, ele é muito festejado, e nos jornais sai uma foto apenas da perna do Friedenreich, não sai o corpo todo. Como se ele fosse só uma perna. É retirada a identidade do jogador como um todo e é colocada apenas a perna dele como um objeto como se fosse um trabalho. Então era um futebol de brancos, né, um futebol tido como elite, mas ao mesmo tempo um futebol que tinha como seu maior astro um jogador mulato. Como a lenda do futebol, às vezes é mais interessante mesmo do que a realidade. O Friedenreich, ele vai fazer esse gol heróico. Ele não foi nem o artilheiro da seleção brasileira naquela Copa, o artilheiro foi o Neco. Mas o Friedenreich ficou como autor daquele gol. 122 minutos de bola rolando e ninguém conseguia chegar ao gol, o Friedenreich chega. É o tal gol da chuteira na joalheria e o tal gol que deu ao Brasil o seu primeiro título. Também tem que lembrar que é diferente. O único meio de comunicação lá é o jornal e os telegramas, né? Então, eu imagino que essa necessidade de você precisar que outras pessoas que estiveram lá possam descrever o momento, permite que você comece a criar lendas em torno desses personagens. Então, num primeiro momento, essa galera que está no estádio que começa a criar essas primeiras histórias. Eu refleti muito sobre essa ligação, né, que faz com que muitas pessoas imaginem que o futebol foi inventado no Brasil, ou se ele não foi inventado no Brasil, ele foi desenhado para os brasileiros. Porque a gente tinha capoeira, que era jogada com perna, né, e aí é uma passagem quase que, diria assim, numa teoria maluca, né, é uma passagem quase natural, né, você joga capoeira, não é uma luta de boxe com o pé, por que não você dominar uma bola com o pé e fazer uma coisa extraordinária, que é aquilo que os grandes jogadores fazem? O futebol é introduzido no Brasil justamente por uma elite branca que tinha aprendido o futebol na Inglaterra. O futebol é uma variante, né, de um jogo inglês. Nós roubamos dos nossos colonizadores, daqueles que eram os superiores dos nossos superiores. E isso em termos digamos assim, naquilo que a gente chamaria da matriz inconsciente cultural, né, de um povo que sempre foi muito mais oprimido do que livre, é uma coisa extraordinária. E mais do que isso, o Brasil se transformou num exportador de futebol.
O que eu estou querendo dizer com isso? Não é só exportar jogador, não. Exportou também a maneira de jogar. Então, acho que a figura do Federach assim, meio que revela esse divisor de águas do futebol sendo praticado pelo negro e pelo branco. E dessa cisão que o Federach meio que representa, surgiu esse jogo que o Gilberto Freire chama de jogado com mais ginga, com influência da capoeira, com mais molejo, com cara do Brasil, né? Como se tivesse sendo criado um outro esporte ali, o futebol brasileiro. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola no meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0, a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. Habilidade, tiro cruzado, mete a cabeça, toca de lado, não vale a pegar com a mão. E o mundo inteiro se encantou com esta arte, equilíbrio e malícia, sorte e azar também, deslocamento em profundidade, pontaria na hora da conclusão. Meio de campo organizou e vem as largas rebater, bate, rebate de primeira, ninguém quer tomar o gol, é coisa séria, é brincadeira, a bola vai e volta e vem brilhando no ar. Se o juiz apita errado é que a coisa fica feia, coitada da sua mãe, mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé e empurrão, só depois de uma ducha fria que se aperta a mão ou não. Não sei se todo mundo sabe, mas o chorinho 1-0, ele foi feito em comemoração a essa vitória do Sul-Americano de 19. Para você ver como a coisa foi falada, como aquele 1-0 correu pela cidade do Rio de Janeiro. O Pixinguinha ouviu isso, achou essa história bonita, e o choro que ele fez, que é excelente, é um choro eterno, ele deu o nome de 1-0. Aos 40 do segundo tempo, jogo ainda 0-0 e todo time quer ser campeão. Tá lá o corpo estendido no chão, são os minutos finais, vai ter desconto mais numa jogada genial, aproveitando o lateral no cruzamento que veio de trás. Alguém chegou, meteu a bola na gaveta e comemorou. Dos 8 jornais paulistas e cariocas que cobriram a grande final, eles no dia 30 de maio, no dia seguinte, eles fizeram a reconstituição do gol. Foram 8 relatos diferentes, porque naquele tempo não havia equipamento que gravasse as imagens ou que pudesse refazer, reconstituir como foi o lance do gol. Não tinha replay, né? Não tinha, você tinha que ver ali ao vivo, não viu já era. E aí, só bem mais tarde, em 1941, Federach, com um problema de erros, né? Ele faz uma carta para o editor de livros, assim, ó, olha, o gol foi assim. Acho que é interessante, né? De 8 jornais, apenas um acertou como foi o gol. Segue 0-0, Brasil e Uruguai. O placar do tempo normal, o placar da primeira prorrogação, o placar do primeiro tempo desta prorrogação. Ele continua, galera, mas o Brasil não desanima. Agora no início da segunda, o Brasil tenta acelerar o ritmo, parte, Eneco pela ponta direita, fez um carnaval pela direita, trabalha pelo Brasil nos agitos ofensivos, driblou mais um, levou a bola, quase no fundo, passou pelo quarto Uruguai, cruzou, Heitor, cabeceou, defesa do Saponite, é com Federach, com vazio, vai marcar, chutou, guardou! Para nossa primeira conquista
brasileiro, galera, comemora comigo. Rala, 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 Uruguai. Baratubão no Brasilzão, o Coru come o placar agora diz. O Brasil tá de boa e o Brasil é campeão. Brasil 1, Franderrache. Uruguai 0. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0, a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0, a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. Habilidade, tiro cruzado, mete a cabeça, toca de lado. Não vale é pegar com a mão, e o mundo inteiro se encantou com esta arte. Equilíbrio e malícia, sorte e azar também. Deslocamento em profundidade, pontaria na hora da conclusão. Meio de campo organizou e vem a zaga rebater. Bate, rebate de primeira, ninguém quer tomar o gol. É coisa séria, é brincadeira, a bola vai e volta e vem brilhando no ar. Se o juiz apita errado, é que a coisa fica feia. Coitada da sua mãe, mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé, empurrão. Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão, ou não. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0, a torcida vibrou. Aos 40 do segundo tempo, o jogo ainda 0-0 e todo time quer ser campeão. Tá lá o corpo estendido no chão, são os minutos finais, vai ter desconto mais. Numa jogada genial, aproveitando o lateral no cruzamento que veio de trás. Alguém chegou, meteu a bola na gaveta e comemorou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0, a torcida vibrou.